Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papinho sobre o mecanismo da vontade. Você já parou para pensar o que é a vontade humana? Qual a função da vontade na nossa vida? A vontade é física ou a vontade é emocional e está no nível mental? Você consegue sentir vontade de alguma coisa que não está gravada em sua mente? Claro que não. Nós só conseguimos ter vontade daquilo que nós temos gravado, experiências vivenciadas na nossa vida e que estão guardadas no nível mental. Então tudo flui através de registros que tem na nossa memória, dentro de nós mesmos. Então cada um tem a sua vontade própria. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o mecanismo da vontade. Observe a seguinte transparência. Lá no nível mental, então, estão os registros de memória e a vontade ela pode ser desencadeada, disparada, como se fosse um gatilho, através de um desejo consciente ou de uma necessidade inconsciente. Vamos colocar que eu tenho um bombom. Eu vou oferecer o bombom para você, eu estou tentando despertar um desejo consciente em você de pegar o bombom. É a vontade que vai determinar que você tenha a ação de abrir o bombom e consumir o bombom. Ok? Agora, se aparecer alguma coisa, vou pegar o exemplo do filadinomenil de metilpirazolona. Eu vou te dar para você um prato de filadinomenil de metilpirazolona. Você olha, você não tem o registro dentro da memória. Estou tentando o quê? Despertar uma nova sensação, criar um novo registro. Então toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até o momento atual, o momento de hoje, as experiências que nós vivenciamos, aquilo que o meio nos oferece, e nós através do paladar, da visão, do tato, nós conseguimos formular os registros de memória que vão lá na frente desencadear o mecanismo da vontade. Um cafezinho, por exemplo. Nós tivemos a primeira vez na vida que tomamos o cafezinho. Alguém falou, nossa, isso é gostoso, é delicioso. Então despertou na gente o interesse de experimentar. Experimentamos, gostou ou não gostou. Se criou um registro positivo, vai sim disparar uma necessidade ou desejo consciente depois de você ter experimentado pela primeira vez. Mesma coisa as drogas, né? O álcool. Teve a primeira vez que a pessoa consumiu, teve prazer e teve satisfação. Automaticamente, toda vez que a pessoa entra num nível de estresse, ela vai buscar como fuga aquele mecanismo da droga, que são alucinógenos na realidade. São para desviar a nossa atenção dos nossos problemas, das nossas preocupações do dia a dia. É por isso que as pessoas elas usam como mecanismo de fuga a questão dos vícios. A necessidade inconsciente, ela surge do nada. Do nada, você sente vontade de consumir alguma coisa. Então, tem que ter o registro dentro da memória e a vontade, ela dispara nessas duas condições. Ou através de um desejo consciente ou de uma necessidade que vem lá do nível inconsciente. A mídia, por exemplo, ela explora muito bem essa questão do mecanismo da vontade. A mídia em si, todos os recursos que a mídia passa para nós, que é um veículo de comunicação, é para criar registro dentro da nossa memória. O consumismo desenfreado que nós vivemos hoje, ela tem a função única e objetiva de criar registro dentro da nossa mente, dentro da nossa memória, para ativar o nível de consumismo. Uma vez você sentindo vontade de consumir, você sentindo vontade de ter, se algum colega, algum parente compra alguma coisa e fala para você, olha, eu comprei tal coisa, uma roupa na loja tal, você corre também comprar, porque você não pode ficar para trás, você quer ficar igual às pessoas. Então é assim que funciona, mas tudo desencadeia através do mecanismo da vontade. Entendendo bem o mecanismo da vontade, eu acredito que vai ser uma informação muito relevante que eu estou trazendo para você, porque isso você não vai achar em livros e nenhuma formação que tem aí no mercado. Esse mecanismo foi estudado aqui no Instituto, foi desenvolvido, elaborado através de muitos anos de pesquisas, muitos anos de estudos, para a gente entender como tratar a questão de dependência química.
E é nesse objetivo que eu estou trazendo esse mecanismo aqui nessa videoaula de hoje. Muito bem. A vontade, então, ela só dispara através de um desejo consciente ou de uma necessidade inconsciente. O que a vontade busca? Quando nós sentimos vontade e vamos consumir alguma coisa, a necessidade ela vem na busca de prazer, satisfação e criar novos estímulos. O alimento, então, da vontade, a vontade ela é energética, a vontade ela não é física, como já comentamos. A vontade é um mecanismo que nós temos dentro da nossa mente que geram as ações, as atitudes, a nossa mobilidade, a forma de nós consumirmos as coisas ao longo da nossa vida, do dia a dia. Na busca de prazer e satisfação. Veja bem, um exemplo interessante. Durante um jogo de futebol, a pessoa tem o costume de tomar a sua cervejinha. Normalmente, sem o jogo de futebol, ela toma uma cerveja e pronto, já satisfaz. Agora, se estiver assistindo o jogo de futebol, a ansiedade da pessoa durante o jogo de futebol vai fazer com que a vontade não se satisfaça, não gera o prazer e a satisfação, até que o jogo acabe. Então ela vai consumir bastante. Então a ansiedade, ela está controlando diretamente ligado ao mecanismo da vontade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então a vontade ela busca prazer e satisfação, que são alimentos, eu considero alimentos para a vontade. Quando você se sacia, a ansiedade abaixa, a vontade ela fica de lado. Em tudo. Se você pegar um prato de comida, por exemplo, a comida está gostosa, está saborosa, tal, você vai repetir a comida, mas é a vontade que determina, você consulta a vontade, o que faz? Eu consumo mais um prato de comida, eu reforço um pouco mais ou não? Então, a vontade é que rege a nossa vida na realidade. Muito bem. A ação, quando ela é racionalizada na busca de prazer e satisfação, ela cria as seguintes condições. 2 níveis. O primeiro é o nível de satisfação e o segundo é o nível de frustração. O nível de satisfação é aquela sensação que nós temos de sentir com ganhos. Nós ganhamos. Estou satisfeito. Então vamos lá. Conforme o gráfico mostra, prazer normal sem ansiedade. Ansiedade baixa. A pessoa não está assistindo o jogo de futebol, está lá tomando uma cervejinha no final da tarde, a ansiedade está baixa, aquela cervejinha ela toma com muita calma, muita tranquilidade e satisfaz. Agora, quando a ansiedade eleva, quando dispara o mecanismo da ansiedade junto com a vontade, o que acontece? Vai então ter a motivação para a pessoa mergulhar nas atividades de vício, de fuga e até de compulsão. Aqui nós explicamos o processo compulsivo do ser humano. Vivemos estados compulsivos dentro do nosso dia a dia. Tudo depende da ansiedade, então, que vai controlar. No campo terapêutico, toda a questão de vícios, de fugas psíquicas ou até de estados compulsivos, nós temos que regular os níveis de ansiedade da pessoa. Isso vai fazer com que baixe a vontade, ok? Acho que deu para você entender. Mecanismos de fuga do ser humano, que todos nós temos algum mecanismo de fuga. O paciente é que vai dizer, eu quero mudar, está ultrapassando os meus limites, eu quero mudar a minha condição de vida. É o paciente que vai dizer na ficha clínica o que ele quer, como ele se vê depois do tratamento. E é em cima dessas informações que ele coloca na ficha clínica que nós vamos conduzir a sessão. Voltando então ao nosso gráfico, o mecanismo de frustração é aquela sensação de perda, de frustração. Você vai consumir alguma coisa que a vontade determina e de repente se frustra. A gente coloca assim nos cursos um exemplo bastante interessante. Voltamos ao chocolate ou ao bombom. A pessoa abre o bombom, está lá assistindo a televisão com muita calma, tranquilidade, começa a saborear o bombom e de repente sente alguma coisa diferente na boca. Ela tira a perninha de uma barata que está ali. Imaginou? O que você faz com esse bombom que está na boca? Você engole ou põe para fora? Naturalmente põe para fora. Você continua comendo aquele bombom ou dispensa? Claro que você vai dispensá-lo.
Você olha para a caixa de bombom, está cheia ainda. Você continua abrindo outros bombons e consumindo? Não. Provavelmente vai jogar a caixa inteira fora. Passou o tempo, daqui 1 ano, você vai no mercado fazer a compra e você passa na gôndola de bombons. Aquela marca de bombom que tinha a perninha da barata, você vai voltar a consumir daqui 1 ano? Não. Não quer nem saber. Daqui 10 anos? Não. Por quê? Formulou dentro da mente um registro negativo com relação àquela marca de bombom, que gerou frustração. A frustração impede, bloqueia todo o mecanismo da vontade humana. Entendendo agora isto, nós conseguimos desenvolver registros dentro da memória da pessoa para ela criar aversão à droga, por exemplo, maconha, o crack, a cocaína, a heroína, ópio, etc, etc. Ou até ao álcool, bebidas alcoólicas em geral. A pessoa que tem compulsão por alguma coisa que é negativa, desde que ela queira realmente as mudanças, agora nós entendemos e sabemos facilmente como desenvolver o tratamento. Criamos um link durante o processo terapêutico, criamos um link, buscamos na mente do paciente algo que realmente ele tenha aversão, algo que ele tenha nojo. Então, esta aversão, o nojo, todos nós carregamos algum registro nesse sentido e nós criamos um link com este registro, com aquilo que a pessoa quer na ficha clínica ela colocou para nós, que ela está disposta a parar de usar maconha, por exemplo. Então eu crio um link com um registro negativo traumático que a pessoa tenha. Então quando ela vê, quando ela cheirar, quando ela degustar, quando oferecerem para ela, quando ela tocar, quando ela sentir vontade de comprar, o link é formado e gera aversão à maconha também. E é assim que nós desenvolvemos o tratamento e você vai ver lá nas aulas práticas como todo esse mecanismo funciona, como desenvolver essa estrutura de tratamento e ter sucesso em todos os tratamentos. Mas o mais importante, no caso, toda vez que ligamos à vontade humana, depende do arbítrio das pessoas, nós temos que fazer com que o paciente queira realmente as mudanças. Entenderam? Então, não é um pai, tem um filho que usa maconha, por exemplo, não é o pai que ele vai querer que o filho pare de usar maconha, mas será que o arbítrio, a vontade do filho tem a força de vontade suficiente para parar de usar maconha? Claro que não. Então, o tratamento ele passa a ser muito importante, mas desde que o filho realmente queira parar de usar a maconha. Aí você pode pegar o caso tranquilo que o sucesso vai ser de 100%. Agora, quando a pessoa não quer resolver o problema, não tem o que fazer. Ok? Quando o centro emocional então desequilibra, a ideia é criar esse link com o nojo, com o registro traumático, para que o centro emocional do paciente desequilibre quando a vontade vem de consumir qualquer coisa que é negativa. E quando o centro emocional desequilibra, agora nós vamos aos extremos, tá ok? Geram 2 tipos de reações do ser humano. Tanto psicológica, que é emocional, mental, ou fisiológica. Vamos ver primeiro as reações psicológicas. Aparecem sensações de medo, de insegurança, de tristeza, infelicidade, pessimismo, baixa autoestima, timidez, indisposição, introversão, sentimentos de inferioridade, impotência, até a crise existencial. Muito cuidado então você hipnólogo nessa questão. Se você tira a vontade do paciente daquilo que, naquele mecanismo de fuga que ele tinha, por exemplo, um usuário de maconha. Então, se você tira a vontade dele de consumir a maconha, ele pode cair, o centro emocional desequilibra num estresse e ele pode ter essas reações psicológicas. Entenderam? As reações fisiológicas, então, funcionam dessa maneira. Pode ter alteração na pressão arterial, a pessoa começa a transpirar muito, tremores, palpitação, hipertensão, baixa imunologia, dores, diarreia, disfunção erétil, tontura, até o envelhecimento precoce. Então, uma vez a vontade formulada dentro da mente de uma pessoa,
E cada pessoa é uma pessoa única, individual, independente. Então, se eu tiro a condição de fuga psíquica dessa pessoa, pode ter, sim, reações psicológicas e fisiológicas, porque o centro emocional, ele desequilibra perante situações de estresse. Ele tinha a fuga e você tirou a fuga dele. Então agora aqui, terapeuticamente, vai uma dica de extrema importância. Nós temos que necessariamente, quando trabalhamos o mecanismo da vontade, nós temos que fazer um desvio da vontade. Então voltamos à nossa panela de pressão, na videoaula que nós fizemos recentemente, que você assistiu já. A mente então é uma panela de pressão. Você coloca o fogo, vai ter a pressão interna. Então quando a pressão é muito grande, ele sai pela válvula de escape da panela de pressão, ok? Então é a fuga do ser humano. Então se ele usa crack, por exemplo, ele vai fugir para o crack. Se ele usa cocaína, ele vai fugir para a cocaína. Se ele usa álcool, ele vai fugir para o álcool. Se ele usa cigarro, ele vai fugir para o cigarro. Vai para a igreja, vai ficar lendo, sai com a moto ou com o carro para qualquer lugar, para refrescar a cabeça, arejar. Sempre então, que o centro emocional desequilibra, a pessoa entra num estado de estresse. O mecanismo da vontade é essas válvulas de fuga. E cada um tem a sua fuga. Se nós fechamos a válvula, tiramos a vontade da pessoa, o que acontece se a pressão interna vem? Vai explodir a panela. Por isso que vem as reações fisiológicas e as reações psicológicas. E em cada pessoa vai aumentando a cada dia essa pressão interna. Desenvolvi há muitos anos atrás um mecanismo de fuga próprio. E eu vou ensinar para vocês nas aulas práticas como é que funciona essa válvula de escape que nós criamos quando a vontade da pessoa vem muito forte, a pessoa não tem o autocontrole, então a gente tem que baixar o nível de ansiedade da pessoa. Por isso que a ficha clínica é importante. O paciente tem que me colocar quais são as condições que ele vive, quais são as condições que ele tem e por que ele usa aquela fuga. E quais as mudanças ele deseja fazer na vida, para que eu consiga desenvolver uma estrutura dentro da mente dele, implantada através da hipnoterapia condicionativa, para que ele mude realmente a condição de vida. Então eu crio uma válvula de escape, que eu dei o nome de desvio da vontade. Desvio condicionado da vontade. Eu vou criar uma nova condição de vida para esta pessoa. Entrou em estresse, teve uma pressão psicológica, ou em casa, ou na sociedade, ou no ambiente de trabalho, automaticamente dispara esse mecanismo que eu implantei, que é a fuga do desvio. E aí a ansiedade baixa e a pessoa vai ter realmente a verdadeira qualidade de vida. É desse jeito, é por aí que nós temos que trabalhar as nossas terapias. Eu acredito que seja o único curso que existe no mercado que ensina técnicas e mecanismos para trabalhar desta forma. É uma forma segura, é uma forma tranquila, eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos aguardar as aulas práticas que está chegando, tá ok? Até já!